No dia 8 de agosto é celebrado o aniversário do ex-presidente do Brasil, Arthur da Silva Bernardes. E para conhecer um pouco mais de sua história, nós viemos à Casa Arthur Bernardes, que fica no centro de Viçosa. A Casa Arthur Bernardes é hoje um museu aberto a visitações e abriga o memorial do ex-presidente do Brasil. Mas nós não estamos sozinhos aqui nessa visita. Eu estou ao lado de José Mário Rangel, jornalista e pesquisador que escreveu uma história sobre Viçosa. José Mário, esse espaço aqui é muito importante então para preservar a história do município. Com toda certeza, Carolina, mas em 1959, uma lei estadual do governador José Francisco Dias Fortes instituiu o Museu Histórico da cidade de Viçosa, autorizava a criação do Museu Histórico da cidade de Viçosa. Depois de muitos anos, agora já na década de 90, início dos anos 90, o reitor, professor Antônio Lima Bandeira, adquiriu a casa da família do presidente Bernardes para a universidade, quer dizer, um museu da universidade na cidade, né? Arthur da Silva Bernardes nasceu em Viçosa no dia 8 de agosto de 1875, filho de um promotor de justiça, Antônio da Silva Bernardes, e de dona Maria Aniceta Pinto Bernardes. Ele natural de Castanheira da Pera, português, e ela aqui de Alto Rio Doce. Era o quarto filho de uma família de 9 irmãos. Passou a infância aqui candeando bois, aqui na região onde hoje é o bairro Santo Antônio, Cantinho do Céu. Depois foi trabalhar em Coimbra, na firma Pena e Graça do cunhado dele, e de lá foi para Visconde do Rio Branco trabalhar como guarda-livros, espécie de contador na firma de Adriano Teles. De lá foi para o Colégio Caraça, onde estudou de 1887 a 1889. E depois foi para São Paulo, trabalhou também como revisor de jornais. Depois estudou no Ginásio Mineiro, em Ouro Preto, onde depois transferiu para Belo Horizonte, onde bacharelou-se, não foi para a Faculdade de Direito de São Paulo, bacharelou-se na Faculdade do Largo de São Francisco, em 1900. É lançado na política depois que casou com a filha do senador Vaz de Mello, que era um político muito influente aqui na Zona da Mata, e iniciou a carreira política em 1906 como vereador, elegendo-se com 52 votos pelo distrito de Teixeiras. O município era muito grande, e foi indicado presidente da Câmara Municipal. Para a grande obra dele foi como que ele começou a se ascender na vida pública, foi quando ele trouxe a estrada de ferro para o centro da cidade. O Bernardes impôs o seu prestígio como secretário de Finanças do governo de Bueno Brandão, trazendo os trilhos da estação da Leopoldina. Depois foi indicado governador. Foi eleito governador em 1918. Uma campanha muito tumultuosa, governou o país sob estado de sítio, enfrentando a maior marcha guerrilheira da história da humanidade, a Coluna Prestes, inclusive com mulheres, e crianças. Teve que governar sob estado de sítio. Agora tem um episódio muito interessante que o próprio Juscelino Kubitschek, você está falando sobre o governo dele, Juscelino escreveu certa vez que não fossem as agitações durante o governo dele, que ele teria cumprido no quadriênio dele de 1922 a 26 o dispositivo constitucional que determinava a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Então, Bernardes teria feito o que eu fiz se o governo dele tivesse sido tranquilo. A carreira política dele vai de 1914 a 1935. E o povo de Viçosa se envolveu muito emocionalmente somente em 1932, que foi uma guerra fratricida em São Paulo, porque o Bernardes participou da instalação do governo provisório do Getúlio Vargas em 1930. Mas como Getúlio foi demorando a convocar a Constituição, ele rompeu
com o Getúlio, e Viçosa ele liderou aqui na Zona da Mata, apoiando o movimento constitucionalista de São Paulo, o levante para a deposição do interventor mineiro Olegário Maciel. E aqui nós estamos exatamente na sala de visitas da antiga residência do estadista, e aqui no varandinha que ele lançou o manifesto A Nação. Eu mesmo entrevistei dois que eram rapazinhos na época que assistiram o Bernardes lendo o manifesto A Nação, insatisfeito com os resultados negativos da Revolução de Outubro, na concepção dele, democrática, que a Getúlio havia instalado uma ditadura, e o povo realmente tomou em armas, os chefes de família pegaram em armas, houve tiroteio cerrado. Ele lançou o manifesto aqui no dia 8 de agosto, data do aniversário dele, dizendo que os que haviam entrado com altos objetivos na Revolução de Outubro e que não desconheciam totalmente as necessidades nacionais, estariam decepcionados com aquele memorável movimento cívico de Outubro, e que a nação não pertencia somente a grupos ou a classe, mas a todos os brasileiros, indistintamente, e que era direito de todos atuar na reconstrução do país, é toda uma ideologia democrática. E no final ele brada: quanto a mim, estou com São Paulo, né? Porque para São Paulo se transportou hoje a alma cívica do Brasil. Popularidade muito grande, tudo era Arthur Bernardes. Depois de Santa Rita, Arthur Bernardes é a segunda figura de Viçosa, né? Depois da padroeira, foi o presidente Bernardes. E embora ele fosse austera, se vestia com requintes de elegância, a austeridade do seu porte, ele era acessível, cortês, a prosa agradável, a voz cheia, escandindo muito bem as palavras. Em todos os cargos por que ele passou, ele nunca se esqueceu de Viçosa. Inclusive, no exílio, ele escrevia cartas aos prefeitos e você vê claramente o sentimento dele. Então, antes de tudo, estava o Viçosa e o Partido Republicano. Principalmente a universidade, né, que a célula máter foi a Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Se não tivesse plantado essa célulazinha aí, não tinha universidade. Viçosa talvez hoje fosse uma cidade de muito pouca importância, né? Além da universidade, o Colégio Normal, o Hospital São Sebastião, né? Isso tudo é na época dele, do apogeu, a balaustrada aqui, do Brandão. Os trilhos eles retiraram do centro, porque por último os trilhos da Estrada de Ferro estavam servindo só ao minério, né? Ainda existem alguns descendentes, a família Raposo, a família Souza Lima, a família Pinto Coelho, a família Pérez. Existem alguns sobrinhos netos ainda aí na cidade. Obrigada, então, Zé Mário, por fazer essa visita aqui conosco. E lembrando que entre os dias 1º e 9 de agosto será realizada a Semana Arthur Bernardes, com uma programação especial. Depois do falecimento dele, encontraram as suas últimas palavras escritas lá no Rio de Janeiro. O fim do homem é Deus, para o qual devemos preferentemente viver. Eu, porém, vivi mais para a pátria, esquecendo-me dele. A ele devemos contas do uso que aqui fizemos da nossa vida, e eu a tive longa. Receioso de não poder resgatar a minha falta no pouco tempo que me resta, peço aos meus amigos, correligionários e brasileiros de boa vontade que me ajudem a supri-la com suas preces.